Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o fenômeno da polarização. Nessa aula a gente vai entender como funcionam, por exemplo, os óculos que a gente usa no cinema para assistir um filme 3D. Bom, vamos colocar ali então uma corda esticada que você está vendo aí na tela. E, por exemplo, um pedaço de madeira com um corte no meio, como você está vendo ali. Agora, eu vou pegar essa corda e vou começar a balançar ela desse jeito, fazendo uma ondinha circular que vai se propagando para frente. Vamos ver isso aqui na tela. Se eu começar a girar a corda como eu te mostrei agora, vai se formar uma ondinha circular vindo em direção a essa paredezinha de madeira. Aí a gente consegue perceber que essa onda está se propagando para a direita e a vibração está acontecendo em direções perpendiculares a ela. Posso dizer que é ao mesmo tempo para cima e para baixo e, por exemplo, aqui para os lados. E aí, a fresta que tem na parede vai impedir que essa direção de vibração passe adiante. E aí a corda passa a vibrar dessa forma que você está vendo aí na tela. Ou seja, a onda se propaga para a direita, mas agora ela vibra só nessa direção. Então, o que a gente percebe ali? Percebe que na polarização eu restringi as direções de vibração da onda, permitindo que uma única direção de vibração passasse adiante. E com isso, logicamente, essa onda vai perder a intensidade. Então, no caso da luz, perderia um pouco da intensidade da luz, do brilho dessa luz. Agora, eu queria relembrar com você uma informação que a gente viu lá na primeira aula de ondas. Quando uma onda se propaga numa direção e vibra em direções perpendiculares à sua propagação, eu chamo essa onda de onda transversal. E, nessa onda transversal que você está vendo aí na tela, aconteceu o fenômeno da polarização. Agora, se eu colocar para você ali uma segunda parede, só que com a fresta na vertical, ela vai impedir que essa direção de vibração siga adiante. E aí eu vou ter a corda esticada dali em diante, porque nada da onda consegue passar por essa segunda parede. Por quê? Porque a fresta dela está perpendicular à direção de vibração. Portanto, nada dessa direção de vibração vai conseguir seguir adiante. Ali ocorreu para a gente uma segunda polarização. Na verdade, ali para a gente funciona como um chamado analisador, que é quem controla quanto de intensidade da onda seguiria adiante. Eu quero te dar um exemplo prático de polarização da luz. A gente tem aqui um filtro que faz a polarização dela. Você vê a minha mão por fora do filtro, e se eu colocar a mão aqui atrás desse filtro polarizador, você continua enxergando a minha mão. Você enxerga porque a luz passa através do filtro. Agora, se eu pegar um outro filtro polarizador, através do qual você também está enxergando, você consegue ver a minha mão aqui atrás. Se eu colocar um filtro na frente do outro, você passa a não enxergar mais. Eu vou colocar a minha mão aqui atrás e você não vê. Não vê pelo seguinte: um dos filtros polariza a luz nessa direção, o outro polariza a luz nessa direção perpendicular. Então, quando eu uso um filtro só, seja esse ou esse, você consegue enxergar através dele. Agora, se eu usar os dois filtros com a polarização em direções perpendiculares, nada da onda passa adiante, ou seja, nada da luz vai passar e eu não vou conseguir enxergar através dele, tá certo? Deixa eu te mostrar um outro exemplo de polarização. As telas do computador já são polarizadas, exatamente para não chegar a uma intensidade luminosa muito alta e não cansar a nossa vista. Percebe que se eu colocar o filtro polarizador aqui na frente da tela do computador, você continua enxergando normalmente o que tem na tela. Agora, se eu virar o filtro polarizador desse jeito, a tela fica escura e você não enxerga através dele. Exatamente por quê? Porque a direção da polarização da tela do meu computador é uma e do polarizador é outra perpendicular a ele. Então, nada da luz passa adiante. Tudo bem? Bom, para a gente entender como funciona a tecnologia que permite a gente enxergar uma imagem em 3D usando os óculos no cinema, por exemplo, eu preciso saber como funciona a nossa percepção, a visão tridimensional, como que é a formação de uma imagem. Os nossos dois olhos enxergam o mesmo objeto, uma mesma cena, de dois pontos diferentes. Essa informação é transmitida para o nosso cérebro e a partir daí é formada a imagem tridimensional. Então, quando a gente vai assistir um filme no cinema, se você já assistiu um pouquinho do filme sem usar o óculos 3D, você deve ter visto que a imagem não tem nitidez. A imagem é um pouquinho separada, é como se fosse um fantasminha da própria imagem. Aí você coloca os seus óculos 3D
e a imagem fica perfeita, e aí sim em 3 dimensões. Mas por que isso ocorre? Como a gente viu antes, esses polarizadores são perpendiculares, ou seja, um só deixa passar a luz nessa direção, o outro só deixa passar a luz nessa direção. E as duas imagens que são projetadas na tela, uma delas é polarizada numa direção e a outra numa direção perpendicular. Conclusão, cada uma das lentes do óculos percebe uma das duas imagens, e aí a gente engana o nosso cérebro formando uma imagem tridimensional, tá certo? Vamos continuar. Agora, eu falei bastante para você sobre polarização da luz. E se a gente pensasse, por exemplo, no som, onde eu tenho um alto-falante ali emitindo uma onda sonora? Nesse caso, a onda sonora está se propagando ali para a direita, e a vibração a gente percebe pelo alto-falante, que é para a esquerda e para a direita. Lá na primeira aula de ondas, a gente aprendeu que essa onda é uma onda do tipo longitudinal. Bom, e aí o que vai acontecer? Essa onda vai se propagando pela direita, vai passar pela fresta que tem na parede e vai continuar normalmente vibrando para a direita e para a esquerda. Ou seja, eu não restringi a direção de vibração, ou seja, eu não consegui o fenômeno da polarização. E com isso, a gente pode concluir que, gente, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Ou seja, o som não pode ser polarizado, pois ele é uma onda longitudinal. Eu queria que você tomasse muito cuidado aqui nessa parte. Uma frase muito comum em vestibular é dizer o seguinte: o som não pode ser polarizado, pois ele é uma onda mecânica. Cuidado, porque existem duas afirmações verdadeiras. O som realmente não pode ser polarizado, ele realmente é uma onda mecânica, mas a explicação não está correta. Ele não pode ser polarizado porque ele é uma onda longitudinal, como a gente acabou de anotar. Então cuida com essa pegadinha, tá certo? Então agora vamos exercitar um pouco do que a gente aprendeu. Exercício número 1, uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere as seguintes afirmações sobre fenômenos ondulatórios e suas características. Item 1. A difração ocorre apenas com ondas sonoras. Tá errado, pessoal. Ocorre com ondas sonoras, com ondas luminosas, ocorre com qualquer tipo de onda. Item 2. A interferência ocorre apenas com ondas eletromagnéticas. Pessoal, tá errado também. Lembra que na aula passada a gente falou, por exemplo, sobre a interferência de onda em cordas, a interferência da onda do mar, a interferência de ondas sonoras. Portanto, o item 2 está errado. Item 3. A polarização ocorre apenas em ondas transversais. Aí tá certo, pessoal. Lembra que uma onda longitudinal não pode ser polarizada. Portanto, a resposta correta é a letra C. Exercício 2. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quando uma pedra é jogada na água, é possível observar que a perturbação que ela produz se propaga em toda a superfície livre da água por meio de ondas. O movimento ondulatório apresenta fenômenos tais como reflexão, refração, difração, polarização, entre outros. Sobre esses fenômenos ondulatórios, assinale o que for correto. Item 1. Uma onda, quando muda de velocidade ao passar de um meio para outro, pode sofrer reflexão e refração. Verdade, pessoal. Ao mudar de meio e mudar de velocidade, ela sofre refração e sofre também reflexão. Item 01 está correto. Item 2. Ondas sonoras não sofrem o fenômeno da polarização. Tá certo, e elas não sofrem polarização pelo fato de serem ondas longitudinais. Item 4. A difração, através de uma fenda, somente é observada quando a fenda é menor ou da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, tá certo? Se você preferir, também dá para dizer a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Eu posso dizer que só ocorre difração quando o comprimento de onda é maior ou da mesma ordem de grandeza do que o tamanho da fenda. Item 8. Numa onda polarizada, todas as partículas do meio vibram numa única direção perpendicular à direção de propagação da onda. Tá certo? É o que a gente falou agora há pouquinho, né? Ao polarizar, você vai restringir as direções de vibração, deixando que uma única direção de vibração passe adiante, e ela tem que ser perpendicular à propagação pelo fato de ser uma onda transversal. Item 16. O fenômeno de difração ocorre quando uma onda contorna um obstáculo que, parcialmente, a interrompe. Tá certo? E aí, como é uma questão no estilo somatória e a gente tem que somar os itens corretos, a 01 estava certa, a 02 estava certa, a 04 também estava certa, a 08 e a 16. Então, a resposta que a gente vai colocar no gabarito é 31.